Olá pessoal, mais um vídeo do nosso canal Espiritismo e Nova Sociedade. Nós iremos fazer uma breve reflexão sobre a opinião de Kardec a respeito da questão da prece. A Revista Espírita de 1866, no mês de janeiro, tem um texto chamado Considerações sobre a Prece no Espiritismo. Iremos ler alguns trechos e fazer comentários, então veja o que ele coloca, Cada um é livre de encarar as coisas à sua maneira. E nós que reclamamos dessa liberdade para nós, não podemos recusar aos outros. Mas do fato de uma opinião ser livre, não se segue que não se possa discuti-la, examinar o lado forte e o fraco, pesar suas vantagens e inconveniências. Dizemos isto a propósito da negação da utilidade da prece, que algumas pessoas queiram erigir em sistema, para disso fazer a bandeira de uma coisa dissidente. Essa opinião pode assim resumir-se. Então, as pessoas que são contra a prece ou acham algo inútil, se baseiam nos seguintes argumentos. Deus estabeleceu leis eternas a que todos os seres estão submetidos. Nada lhe podemos pedir e não temos de agradecer-lhe nenhum favor especial. Portanto, é inútil a prece, é inútil orar. Como a sorte dos espíritos está traçada, é inútil orar por eles. Eles não podem mudar a ordem imutável das coisas. Então, é inútil pedir-lhes. O Espiritismo é uma ciência puramente filosófica, não é uma religião, como não deve ter nenhum caráter religioso. Toda a prece dita nas reuniões tende a manter a superstição e a hipocrisia religiosa. Aí Kardec vai comentar, A questão da prece já foi discutida bastante, de modo que é inútil repetir aqui o que se sabe a respeito. Se o Espiritismo proclama a utilidade, ou seja, o Espiritismo ele defende a questão da prece. Agora veja como é assim a parte racional e lógica que Kardec defende a questão da prece. Se o Espiritismo proclama a sua utilidade da prece, não é por espírito de sistema, mas por observação. Permitiu constatar sua eficácia e modo de ação, desde que, pelas leis fluídicas, compreendemos o poder do pensamento e, igualmente, compreendemos o poder da prece, que ela também é um pensamento dirigido para um fim determinado. Para algumas pessoas, a palavra prece só desperta a ideia de pedido, é um grave erro. Então veja essa nuance como é importante. Nós estamos discutindo em vídeos anteriores sobre essa questão de o movimento espírita acrítico, colocar tudo na conta de Deus, responsabilidade que deveria ser da humanidade, do ser humano. E vamos supor, dizendo assim, vamos orar pelos irmãos palestinos, vamos orar assim. A prece espírita, e pelo menos na visão de Kardec, não é você fazer uma oração como um substituto das responsabilidades que cada um, o indivíduo e a sociedade, conjuntamente, deve assumir para si. Então, não é a oração que resolve o problema geopolítico do mundo. Mas não é isso que Kardec coloca. Kardec nunca colocou na prece essa questão religiosa de substituto das responsabilidades humanas, das transformações sociais necessárias, que tem a ver com o livre-arbítrio humano, as escolhas que os seres humanos em sociedades fazem e que redundam em, por exemplo, guerras, sofrimentos, etc., fruto do livre-arbítrio. Veja só que ele coloca de forma diferente a prece. Para algumas pessoas, a palavra prece só desperta a ideia de pedido. É um grave erro. Em relação à divindade, é um ato de adoração, de humildade e de submissão, que não se pode recusar sem desconhecer o poder e a bondade do Criador. Claro que aí tem um aspecto religioso, de você fazer uma reverência a essa inteligência suprema, e se pôr numa situação de humildade nesse quesito. Tudo bem, Mas veja só o que ele coloca, negar a prece a Deus é reconhecer Deus como um fato.
e recusar-se a lhe prestar homenagem. Mas aí a gente vai ver a nuance que Kardec coloca. É ainda uma revolta do orgulho humano, ou seja, essa ideia de que não precisa se conectar a uma inteligência suprema que dá conta de si só. Kardec coloca como orgulho. Posso discordar dele? Claro que posso. Mas eu quero destacar aqui o que vem na sequência. Em relação aos espíritos, que mais não são que as almas dos nossos irmãos, a prece é uma identificação de pensamento, um testemunho de simpatia. Repeli-la é repelir a lembrança dos seres que nos são caros, porque essa lembrança simpática e benévola é por si mesma uma prece. Aliás, sabe-se que os que sofrem a reclamam com insistência, como alívio às suas penas, se a pedem é que delas necessitam. Recusá-la é recusar um copo d'água ao infeliz que está com sede. Então, Kardec vai partir para a ideia da prece não como um substituto de vou pedir a Deus tudo que eu quiser para fazer minha vontade, vou fazer um substituto das minhas ações, das ações da sociedade. Não, mas é uma ideia de se conectar à divindade, se conectar com os espíritos, através dessa questão energética, que a gente não pode esquecer que o espiritismo trabalha com questões além da matéria, é espiritismo, não é materialismo. Então a gente não pode negar a influência dos pensamentos e das energias, promovendo um bem-estar ao indivíduo que busca essa conexão. Além da ação puramente moral, o espiritismo nos mostra na prece o efeito de um certo modo material, resultante da transmissão fluídica. Então veja só, a questão da conexão das energias. Em certas moléstias, sua eficácia é constatada pela experiência, conforme demonstra a teoria. Rejeitar a prece é, pois, privar-se do poderoso auxiliar para os alívios dos males corporais. Vejamos agora qual seria o resultado dessa doutrina e se ela tem alguma chance de prevalecer. Todos os povos oram, dos selvagens aos homens civilizados. Aquela ideia de povos selvagens era muito comum na época, ele utilizar esse termo, que está ultrapassado. Essa visão, vamos dizer assim, unilateral de povo que não tem desenvolvimento tecnológico, cultural, eurocêntrico, é tudo selvagem, Sem dúvida, oram de maneira mais ou menos racional, mas enfim oram. O que, por ignorância ou presunção, não praticam a prece, forma um mundo insignificante de minoria. A prece é, pois, uma necessidade universal, independente das seitas e da nacionalidade. Depois da prece, se estamos fracos, sentimos mais fortes, se tristes, sentimos mais consolados. Abolir a prece é privar o homem de seu mais poderoso apoio moral na adversidade. Pela prece, ele eleva sua alma, entra em comunhão com Deus, identifica-se com o mundo espiritual e desmaterializa-se, condição essencial de sua felicidade futura. Sem a prece, os pensamentos ficam na terra, ligam-se cada vez mais às coisas materiais, daí um atraso do seu adiantamento. Então, pulando um pouco, ele diz: pode, pois, considerar a rejeição da prece por parte de alguns crentes nas manifestações espíritas como uma opinião isolada, que pode ligar algumas individualidades, mas que jamais ligará a maioria. Seria um erro imputar tal doutrina ao espiritismo, pois ele ensina exatamente o contrário. Então, quem não gosta da prece, fique à vontade, pode se crer nas manifestações dos espíritos e não gostar de fazer a prece, mas o que Kardec nos convida é para a reflexão da conexão espiritual, dessa parte energética mesmo. Então, só para terminar a leitura, ele diz: nas reuniões espíritas, a prece predispõe ao recolhimento, à gravidade, condição indispensável, como se sabe, para as comunicações sérias. Significa dizer que devem ser transformadas em assembleias religiosas?
Absolutamente. O sentimento religioso não é sinônimo de sectário de uma religião. Deve-se mesmo evitar o que poderia dar a reuniões esse caráter. É com esse objetivo que temos desaprovado constantemente as preces e os símbolos litúrgicos de um culto qualquer. Não se deve esquecer que o Espiritismo tem em vista a aproximação das diversas comunhões. Já não é raro ver nessas reuniões confraternizárias representantes de diferentes cultos.